Boa noite, Davidson. Olá, boa tarde. Oh, boa noite. Olá, boa noite. E aí? E Abraço para a aí? galera que tá chegando. Abraço para Priscila que chegou e ela disse que eu disse que ia mandar um abraço para ela, então vou aproveitar que ela já entrou. Abraço, Priscila. Alô, Priscila, grande abraço. Seja bem-vinda. Então a gente vai aguardando, né, a galera chegando. Esperar um Aguardar um pouquinho. pouquinho. Tá me ouvindo direitinho, Keila? Tá tranquilo. A galera que tá escutando também pode ir comentando se tá bom o áudio, se tá tranquilo, porque aí é o tempo que a gente vai ajeitando aqui. Ajustando as últimas coisas. Uhul! Adê! Não deixem de compartilhar. Clica aí no aviãozinho, vai disseminando aí pra gente alcançar um número legal de pessoas. Keila, sua imagem tá um pouco turva, viu? Oi? Sua imagem tá um pouco turva. Turva? Turva como? O que é que eu posso fazer aqui? Cadê Tô a te vendo, câmera Adê. frontal? Mas dá pra mim ver tranquilo? Eu não sei, deve ser a configuração Não, do aí tá celular. desfocado, tá cheio de quadradinho. Ah, talvez seja conexão, será? Internet, né? Deve ser. Pode ser. Boa noite, Edson. Boa noite, Edson, tudo bem? Eu ainda estou começando a ler o livro, viu? Tô nas primeiras páginas. Próxima live a gente já tem um tema e já tem um convidado, né? Pois é, com certeza. Edson Eu S. França. super tô de acordo. Deixa eu conectar aqui. Se ajustei, vou me ajustar aqui. Dê uma olhadinha na questão do tempo pra gente se situar. Se clicar no ao vivo, dá pra ver o tempo que a gente tem. Aí a gente vai se situando. 3 minutos. Vamos esperar só Ó, mais um minutinho. um minutinho. Fechar 7. 5 minutos de começa. Ele disse sim, olha, então tá. Na próxima live já temos Júnior. Olha, ninguém esquece. Vou fazer um print aí pra. Pois é, para deixar registrado. Hum. Ah, tá realmente tá bem. A Ele tá imagem tá bem. bem distorcida, né, velho? É, Eu vou sair e vou entrar de novo pra ver. então tá bom. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, vai chegando. Boa noite, Luciana.
Não sei disso não, viu, Davidson? Mas quem sabe na próxima. Se você participar de todas, quem sabe? E aí? Boa noite, Isa. Boa noite, Manuela. Bem-vinda. Mesma coisa? Tá, mesma coisa. Estranho. É, sua internet não ficou totalmente boa. Você acha que dá pra levar assim, tranquilamente? Vai Ah, ficar seu meio som tá bom. chato, né? Deixa eu, É, deixa eu ver se eu faço com os dados. Espera aí, vou e volto. tá. Só mais uns minutinhos. Boa noite, padre. Parabéns. Guarde meu bolo. Só mais uns minutinhos só até que ele entrar, tá? Probleminha na internet dela. A gente já inicia. Vamos ver se agora isso aqui ela consegue aparecer. E agora? Voltei. Vou... Mas tá do mesmo jeito, não. Então, não sei o que é, não. É chato, né? Você pra coisar e ficar com essa imagem meio tremida. É. Você quer tentar entrar pelo. Eu saio e você entra com. Acho que vai dar a mesma coisa, né? Porque o problema é a conexão aqui. Uhum. Melhorou. Boa noite, Gleice. Ai, tá difícil, Keila, hoje. Ah, vamos que vamos. Fica à vontade aí. Vamos, vamos, Vamos lá, porque senão. Mesma coisa, né? bora. É, tinha melhorado um pouquinho antes de você sair agora essa última vez. Mas vamos lá, até o meado vai que ele melhora. Vamos lá. Tá me ouvindo, Keila? Tô. Vamos lá. Bom, Tava aqui vamos lá. vendo o retorno. Tava tudo ok. Ótimo. Então, ótimo. Fica à vontade. Então, galera, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live do GPICE, grupo de grupo dedicado, né? A pandemia faz dessas coisas, né? Estávamos nós, É né, verdade. aproveitando
esse período de quarentena, né? Inquietas com algumas questões e decidimos, né? Papo vai, papo vem, reunião vai, reunião vem. Criamos um grupo de estudo, né? Voltado para incentivo à cultura e para a educação, né? Nós que somos da área de educação, auxílio de pedagogo, eu também recém-formada finalmente. E assim, inquietas, né, com questões da educação, juntamente com a Auxélia, a Deilma também, duas pessoas que já têm uma certa preocupação com essas questões. A Auxélia que trabalha com bibliotecas, né, comunitárias, que também é uma questão que vamos tocar aqui. Então, o GEPIS ele tem Que olhar. esse olhar, né, esse objetivo, essa coisa de querer discutir, pesquisar educação, cultura também, né, que são pontos necessários para a nossa sociedade, a gente debater um pouco sobre E, de essas certa forma, questões. também interligados, né? Sim. Interligados também. Educação e cultura estão interligados. E aí, quando a gente fala de educação, principalmente cultura, a gente acha que cultura é algo restrito a um grupo determinado, delimitado, específico, e não, a gente entende que a cultura é algo amplo, né? É algo que está nas periferias também, e esse nosso grupo ele também tem o intuito de buscar com que essas produções, esses grupos sociais que são marginalizados também tenham acesso e possam divulgar as suas produções. Então, essas são algumas inquietações nossas. Então, quer falar um pouquinho mais? Fica à vontade. Não, mas você basicamente já falou tudo. Foi esse desejo nosso, né, de tratar essas questões, né? Questões do nosso dia a dia, nosso cotidiano, questões que estão hoje bastante aí na mídia, a questão de racismo, preconceito, a questão da literatura negra. Então, vamos trazer todos esses temas, né? Nossa proposta, né? Nosso objetivo também é esse. Trazer esses temas para poder discutir, né? Interligando isso tudo com a educação e com a cultura. A gente está ainda na modalidade virtual, né? Nesse período que estamos, mas É. a gente espera, num futuro breve, poder, né, fazer visitas em bibliotecas, ir a campo mesmo, ir a campo, porque é fundamental a gente ver a realidade, né? E pesquisar, discutir sobre essas questões, levar cultura e pegar cultura também, né? Levar educação e fazer esse diálogo, que é mais ou menos o tema, né, do nosso encontro de hoje. Hoje a gente vai tratar da importância do ato de ler, baseado em alguns escritos de Paulo Freire, né, um livro que é o título do livro é A Importância do Ato de Ler, em três artigos que se completam. Então, neste livro, ele traz três experiências, né? O primeiro capítulo trata sobre a importância do ato de ler. O segundo, alfabetização de adultos e bibliotecas populares. E, por fim, ele traz uma experiência que aconteceu lá no continente africano, né, na ilha de São Tomé e Príncipe. O povo diz sua palavra ou alfabetização em São Tomé e Príncipe. Paulo Freire é né? Foi um rapaz que viajou bastante, né? Teve experiências Muito. Bem diversas, né? reconhecido É mundialmente. conhecido mundialmente. Pena que no Brasil tem sofrido ataques, né? E se a gente se Verdade, né? debruçar, Querem tirar dele os títulos que ele tem. E isso para a educação, eu acho que é um atentado à educação. Tirar retrocesso, né? dele essa... É um retrocesso, realmente. É você apagar toda uma história por pessoas que não querem reconhecer o que é história, né? Reconhecer a história. Então, fica meio assim, conturbado. Onde é que a educação está para esse povo? Eles não reconhecem os feitos de Paulo Freire e querem acabar com todo o estudo que ele teve, todo um trabalho que ele teve. É. E só lembrando que ano que vem é o centenário, né, de Paulo Freire. Paulo Freire é só de 1921, faz muito tempo Só não. isso. E aí ano que vem é o centenário dele, então a gente já começa nesse momento interessante, né? A gente está finalizando já esse ano de Não que ano a é gente está? 2020, né? 2020. É, 2020. Ainda, ainda, né? finalizando. Finalizando 2020, então ano que vem a gente entra em 2021. E essa live é até provincial, digamos assim. A gente já está celebrando esse Uhum. centenário e a gente espera no futuro discutir mais questões sobre ele.
né? Já pode ser até uma proposta também para nós, né? Para a gente fazer o centenário dele, esses momentos de formações, trazer outros trabalhos dele, outros escritos, que ele tem uma vasta, né, um Literatura, né? vasto quantidade de livros, literatura, então, assim, pode ser trabalhado de diversas formas. Então, já temos, ó, material para o próximo ano para trabalhar. Pra galera que tá aí, fica aí que vai ter mais coisa, viu, gente? E aí, vamos Pois é. nos debruçar um pouco, né, sobre essa questão da importância do ato de ler. Quando a gente fala do ato de ler, o que exatamente queremos dizer? Fique à vontade para compartilhar. A gente vai aqui fazer um diálogo, que eu acho que vai ser melhor a gente ir discutindo, né? E aí, para não Puxando. ficar Uhum. uma fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente Pergunta, fala. faz uma troca, um diálogo, um verdadeiro diálogo, né? E Uhum. era o que Paulo Freire defendia no processo de alfabetização das pessoas, né? O diálogo, a troca e a escuta também. Diálogo, lembrando que diálogo não só duas pessoas falando, mas duas pessoas se escutando também, né? Então vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que eu vi logo na leitura desse texto, já tinha lido quando eu estava no início da graduação, eu tinha até o livro dele, emprestei para alguém e não me devolveram, já só Quem estiver na falando, live, devolve o livro da menina. pois devolva meu livro. Assim, então, assim, é um livro que ele traz muitos conhecimentos e quando fiz a releitura agora, eu vi pontos que eu não tinha pensado anteriormente. É uma frase dele que está nesse livro, que todo mundo fala, né? Tem o costume de falar, é que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, assim, é compreender isso, se a gente compreende isso, acho que a gente compreende muito essa questão da alfabetização hoje. Então, se a gente escutava isso, digamos lá na minha graduação, que foi, finalizei em 2014. Então, assim, eu não entendia muito bem o que ele queria dizer lá, mas hoje eu tenho um outro olhar, até pela formação também que eu fiz depois. Então, eu entendo que hoje eu preciso conhecer o mundo que eu estou vivendo, para daí eu ensinar o meu aluno a palavra. Então, quando ele conhece primeiro o mundo, ou seja, os objetos que pertencem ao mundo dele, ao cotidiano dele, ele vai compreender melhor a palavra escrita. Então, é um outro olhar que a gente tem quando a gente passa a compreender o que ele vem nos trazendo com essa pequena frase. A leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, é muito da questão do interior. E ele vem relatando toda a sua vivência, né? Sua infância, o que acontecia na sua infância e adolescência. Então, com isso, a gente tem um outro olhar. Então, a minha alfabetização não foi desse jeito. A forma como eu estava alfabetizando meus alunos também não foi desse jeito. Eu alfabetizava, querendo que eles aprendessem a escrever, a conhecer as letras, a juntar, fazer a correlação das letras, né, do B com A. E olhando agora, fazendo essa releitura, eu vejo que a minha forma de alfabetizar pode ser diferente. Eu posso ajudar meus alunos a aprender muito mais rápido do que antes, da forma como eu vinha fazendo. E essa leitura de mundo que É, ele fala é bem esse contexto em que a pessoa está inserida, né? Como é que a gente... A experiência com Paulo uhum, Freire foi muito com adultos, né? Para nossa realidade, né? Para é, pedagogas que atuam com crianças, como é que poderíamos aplicar isso na nossa sala de aula, né? E sala de aula, cada realidade é uma coisa, né? Na mesma escola, a gente pode ter várias com realidades diferentes. certeza. Cada sala de aula é um mundo. E aí, a partir daquele mundo, daquele momento de sala de aula, mas também não deixando distante o mundo, aquela comunidade em que a criança está inserida, é a partir dali que a gente consegue desenvolver essas questões, né? Contextualizar, porque quando a gente fala de leitura de mundo, é esse contexto que a gente tem, o texto não está Da fora do história. contexto. Uhum, Oi, Ilana, bem-vinda. O texto não está fora do contexto. Então, o que Paulo Freire discutia muito era essa questão também, né? E aí a gente vai sempre lembrando, né? Como era a minha atuação prática, né? Como na sala de aula, como é que eu tenho atuado? Será que eu tenho contextualizado a educação? Eu tenho realizado um diálogo com o meu aluno de modo que ele possa, ter uma alfabetização não à parte do mundo, mas sim dentro desse mundo em que ele está contido, porque a gente não está numa bolha, né? Quer dizer, a gente está a gente é. tá, né? A gente está em hora de ver, né? Não vou entrar nessa polêmica, não.
Mas, É, né? Paulo Freire traz essa necessidade da contextualização do mundo e alfabetização a partir dessa leitura de mundo que temos, né? Que a pessoa está. Desculpa interrompê-la, mas vá, prossiga. não, mas pode continuar. Não, mas é isso mesmo que você fala, né? E assim, eu acho que hoje a educação como um todo tem um grande problema, porque assim, hoje a ideia não é os meninos aprenderem, é muito questão de meta. Ou seja, quando você está na escola, lá na prática, você percebe, você tem que aprovar tantos alunos. Você tem que fazer com que eles se alfabetizem, mas sim, se no final do ano você perceber que 3 não alfabetizaram, mas um desses 3 dá para poder passar, você passa. É muito essa questão de número. Hoje a política não está muito ligado se você aprendeu ou não. É a questão do quantitativo. Se a escola não pode ter um número muito baixo de crianças que não foram alfabetizadas. Então, acho que assim, fazer esse trabalho de igual o Paulo Freire trouxe, é difícil na nossa realidade, pelos motivos, Pelas o meio questões que nós vivemos, políticas. né, no contexto que nós estamos inseridos. É meio complicado por isso. E assim, a educação é um ato político, né? Acho que a gente não pode Uhum. esquecer isso, E né? traz isso. Ele traz essa questão e, de fato, a educação é um ato político. Dentro da sociedade, a gente pode fazer uma análise disso, né? De como é que a educação tem sido usada, né? Tem sido realmente utilizada como uma, como é que posso dizer, um gancho político, né? De alguns grupos, de modo a manipular as coisas, Uhum. de não possibilitar que aquela criança, que principalmente da escola pública, tenha uma educação de qualidade. Os professores tem, você que tem uma experiência mais, já vivenciou dentro da escola pública, eu também, mas a gente percebe, né? Há uma certa É, descuido com a escola pública, né? E isso é muito. política, isso é por questões políticas, isso não é, eu só não vou cuidar da educação porque é difícil, não, é só falta de vontade política de uma elite dominante, né? E a gente, Não é está sendo político, interessante, e sim partidário. ainda tem isso, né? Aí, a gente se pergunta, É. né? Há é, uma preocupação da elite, dos partidos políticos em realmente fazer com que esse grupo excluído, né? Que somos nós, pobres, negros, tenham acesso a uma educação qualificada? Porque o que a gente vê, né? Quem visita as escolas públicas sabe, quem vota também, né? Tem pessoas que só pisam na escola pública em época de eleição. E é um momento que a gente tem que se inquietar também, né? Porque a gente vai para as escolas nesse momento, pessoas que só vão para a escola nesse momento, tem que ter um olhar crítico sobre aquela realidade. Como é que pode uma pessoa ter uma alfabetização, um processo de educação qualificado dentro de, às vezes, saunas, né? Falta de Uhum. leitura, falta de uma biblioteca dentro da própria escola, falta muita coisa, né? Enfim, esse contexto ele precisa É. ser analisado, né? A gente não está fugindo do tema, né? Porque esse contexto precisa ser analisado Não. também, porque a educação, como é um ato político, a gente precisa discutir essas questões também. É. E aí você falou uma coisa E importante ele traz isso no livro. sobre quantitativos, números quantitativos. Paulo Freire discute uma questão também sobre a leitura quantitativa e qualitativa, né? Não que a gente não precise ler um monte de Uhum. livro, mas a gente precisa ter uma leitura Pois é. qualificada e crítica do que a gente está lendo. Né? A gente às vezes se pega, pô, li 20 livros esse ano. Sim, mas o quanto foi absorvido, o quanto foi analisado, o quanto foi feito uma leitura crítica desses 20 livros. Não significa que a Qual gente foi não o possa conhecimento que você ler, conseguiu absorver? né? Não significa que a gente não possa ler 20 livros, né? Eu acho ótimo. Eu não consigo. Claro que sim. Muito bom. Mas por quê? Porque eu gosto de ficar ruminando a leitura, entendeu? Oh, leio, releio, o que é que esse cara quer falar com isso, meu Deus do céu? E aí bate uma inquietação e a gente volta a ler. E não só de livros, né? Acho que a gente pode expandir também para jornais, né? Para Uhum. revistas, essas coisas, essas áreas também precisam ser tratadas como leituras, né? Não somente a literatura em si, né? Grandes clássicos da literatura, mas também o mundo ao nosso redor precisa ser lido, né? Vai, vá, prossiga.
Temos que ler o mundo para poder ler as palavras, né? Já É, disse Paulo Freire. exatamente. Não, mas é isso mesmo que você trouxe, da questão do qualitativo. Ele apresenta aqui a questão de você ler, como você falou, né? De você ler muitos dos trabalhos que os professores passavam, né? Que o aluno tinha que ler no ano 2, 3 livros para fazer uma atividade. E, no entanto, o menino só lia aquela parte que interessava, não compreendia ao fundo o que queria dizer aquele texto. E Então, hoje as nossas acho que universidades. mudar um pouco. Ou vai, prossiga. Não, pode ir. Não, isso aí é complementar, mas É, pode ir. porque até dentro das nossas universidades, né, eu falo, né, a gente pega recortes de livros, né? Ah, lê a Verdade. capítulo tal. Sim, a gente vai conseguir identificar o todo lendo só uma parte, né? E aí tem uma meta, tem que ler até a próxima semana aquilo. Então, a gente precisa rever muitas questões ainda para a gente entender a verdadeira Uhum. importância do ato de ler. E não ler para dizer que leu, né? Mas ler buscando ter uma consciência crítica daquilo que foi lido, né? O que é que vai ser, o que é que foi agregado na minha vida, né? O que é que eu posso mudar na minha realidade a partir daquela leitura? Então, passa muito por essa questão também. Vai muito além de uma leitura simplista e simplória. Hum? Eu tenho muita dificuldade com isso, de ler para o período. Eu gosto de ler com calma. Ler, parar, compreender, volto, volto, volto. Então, assim, essa questão, ler com prazos, para mim, foi uma grande dificuldade na faculdade. Então, assim, eu lia para realizar as atividades que eram colocadas pelos professores, mas, assim, para fazer essa compreensão realmente, não tinha totalmente. Então, assim, para eu absorver aquele conteúdo, depois eu tinha que voltar e ler o texto por minha vontade, por conta própria. Então, isso é difícil realmente de acontecer. E aí que a gente precisa pensar, né? A nossa prática também, como é que vai ser quando estivermos dentro da sala de aula sendo a mediadora, né? E ele traz um ponto importante, né, sobre essa questão de mediar, né? O educador ele se torna um mediador desse processo, ele não pode ser o dono do saber. Aquela criança, aquele grupo, ele tem algo a nos oferecer. E é a partir dali que a gente precisa dar início ao processo de alfabetização, a partir do que já temos, né? A partir desse conhecimento prévio, né? Que é também necessário e fundamental para esse processo de alfabetização e tal. Quando você fala essa questão da questão da mediação, né, professor e o mediador, eu venho lembrando agora de Vygotsky, que ele faz essa questão que o professor, ele é esse mediador também, que ele vai auxiliar o aluno a compreender o que está à sua volta. Ou seja, o professor não é aquela pessoa que detém o poder, que sabe tudo e passa. Então, tem essa troca de conhecimento do professor com o aluno. Então, o professor precisa entender, interiorizar isso primeiro, que ele não tem totalmente o conhecimento, mas sim, ele tem uma gama de conhecimento, mas que ele faz essa troca, né, com o aluno, com outro colega, com o seu meio social. Exatamente. E aí, voltando a essa questão do ato de ler, que a gente percebe que o ato de ler ele ultrapassa a fronteira da decodificação da escrita, né? Então, ler não é só decodificar o que está escrito ali, né? Perpassa por essa leitura de mundo, tudo que a gente já foi discutido aqui, não simplesmente a função do educador, mediador, não vai ser ajudar no processo de codificação e decodificação. É muito mais além, né? É um processo de alfabetização e letramento, né? Se a gente for trazer para mais É, recente, né? O que Paulo Freire falava é mais ou uhum, menos isso, né? Essa coisa de alfabetizar e letrar. é um E Magda letramento. Soares traz também nas pesquisas dela na alfabetização e o letramento. O letramento já tem esse cunho mais social, né? Mais humanista, enquanto a alfabetização. E é mais visto hoje. É, Isso. Pode foi. falar. Às vezes está dando um Não, delayzinho falhou, aqui. não te ouvi. É. Não, eu só ia complementar isso. Hoje as pessoas falam muito dessa questão do letramento. Hoje a alfabetização é até um pouco deixada um pouco de lado. E as pessoas focam mais na questão do letramento mesmo.
né? E se a gente for analisar esse método de Paulo Freire, é como se fosse o letramento constitucional. É um letramento. Né? É você ver o que está acontecendo à sua volta, interiorizar e, a partir daí, começar a sua alfabetização. É Tá, Keila, interessante. A continue. proposta é basicamente essa, né? Então, eu fico pensando na prática como é que seria, né? Como é que a gente pode aplicar isso com crianças, né? Porque quando a gente fala de alfabetização, a gente pensa logo em crianças, né? A experiência de Paulo Freire foi com adultos, né? E aí a linguagem Uhum. seria diferenciada, né? Como é que eu vou trazer essa realidade para dentro da sala de aula e possibilitar que haja a alfabetização através do letramento? Porque o que a gente pode dizer é que há uma alfabetização, no sentido de codificar e decodificar, através do próprio letramento, né? E aí, enfim, essas são algumas questões inquietantes para mim, sempre, né? Porque é a prática reflexiva que a gente precisa ter, né? Da nossa atuação em sala de aula, né? Nossa atuação no local em que a gente está ensinando. E aí, outro ponto importante é não considerar somente as escolas como esse espaço de aprendizagem, né? Se a gente for ver, ele traz algumas questões sobre na infância dele, como ele aprendia embaixo de um pé de uma mangueira, não sei o quê. E aí hoje a gente tem também ambientes não formais de aprendizagem, que a gente pode citar bibliotecas, em especial as Uhum. populares e as comunitárias. Aqui na nossa comunidade a gente tem uma biblioteca comunitária. E aí eu queria que você comentasse um pouco Alfonso sobre Bacciani. Afonso Pacciani, né? Comentasse um pouco sobre essa questão das bibliotecas comunitárias e sua importância nesse processo da disseminação da leitura, do incentivo à leitura para as comunidades. Ah, ó, eu não posso. Bem por superficial, assim. Do que eu vejo, do que eu acompanho sobre biblioteca comunitárias, assim, é um espaço de leitura, é claro, né? Por ser biblioteca, mas em alguns locais, aqui em Salvador, nós temos algumas bibliotecas comunitárias e 14 bibliotecas comunitárias, a ver a pesca aqui. Aqui em Salvador nós temos 14 bibliotecas comunitárias e elas atuam nesse trabalho da questão da leitura. Alguns espaços eles desenvolvem outras atividades, né, atividades culturais, e algumas também funcionam como escolas. Então, assim, eles fazem, pelo pouco, eles conseguem fazer essa relação do conhecimento mesmo, da aprendizagem do aluno com esse contato com o livro. Mas, assim, profundamente, assim, eu não tenho como dizer agora como esses espaços eles estão atuando nessa questão da alfabetização, da questão do letramento, de proporcionando a essas crianças, né, crianças e jovens, a esse ato, né, a esse contato, esse ato de ler propriamente dito. Mas eu sei que eles tentam atuar realmente aqui na cidade de Salvador. Isso é legal. Quando a gente fala de biblioteca comunitária, a gente pensa logo em espaços somente para leitura, né? Para onde tem livro. Não, quando a gente pensa em biblioteca, a gente Sim. sempre pensa em um espaço restrito, um espaço fechado, um espaço em que não pode fazer barulho. Na biblioteca, silêncio, né? E Biblioteca local de silêncio. é, só que quando a gente entra numa dinâmica diferente, né, de entender a biblioteca como um espaço de leitura, como um espaço de troca de experiências, eu acho que a gente tem que avançar um pouco nesse fim desse silêncio. Claro que tem que ter um espaço reservado, mas a biblioteca ela não pode ser só isso, né? Somente um espaço de silêncio. É necessário que as instituições, né, as bibliotecas, elas, em especiais as comunitárias e populares, né, possibilitem, né, criem atividades extras além do silêncio da leitura para que aquele espaço seja um espaço acolhedor, seja um espaço que possibilite o desenvolvimento da leitura crítica, né, crie rodas culturais, né,
encontros culturais, debates, isso tudo só fortalece, né? Mas acho que Maximiza vai, o vai muito positivo. de quem coordena esses espaços, né? Porque assim, muitas vezes assim, eu tenho espaço, boto os livros lá, eu criei uma biblioteca comunitária. Às vezes, muitas vezes, as pessoas que estão à frente desses espaços, eles não têm essa compreensão de que eles podem fazer muito mais do que só proporcionar àquelas pessoas a leitura. E é aí Eu acho que que eles entra falta um pouco a questão de conhecimento. puxar a sardinha aqui para o GPIS, que é assim que é aí que entra o GPIS, né? Que vai trazer essa nova forma de ver esses espaços, não de forma geral, né? Porque muita gente que trabalha com biblioteca comunitária acho que tem esse conhecimento, mas provavelmente outras pessoas não Uhum. têm ainda um olhar mais amplo É, assim do que aquele espaço pode ser, né? Então o GPIS está que aí, eles né, podem para fazer. incentivar a cultura, a educação, Pois é, ó, nós possibilitar que aqui, contatos. deixa o seu like aí, se inscreve no nosso Instagram. Pois é. E possibilitar que a gente amplie as possibilidades que existem dentro de uma biblioteca. A biblioteca não é simplesmente um depósito de livros. A biblioteca ela é muito mais do que isso e ela tem potencial para ser muito mais que isso. Basta que a gente desenvolva ações nesse sentido, Tá, vai né? atrapalhar. E ampliar também o seu público, ou seja, a biblioteca não é só para crianças e adolescentes, não é só para aquele pessoal que está na escola, é para os adultos também. Ou seja, e como o Paulo Freire, ele traz nesse livro dele, né, a questão das bibliotecas populares. Então, assim, os adultos também têm que estar inseridos nesse meio, têm que estar visitar uma biblioteca, ter acesso aos cursos que ela proporciona, porque, assim, tem muitos adultos que também fazem parte desse processo de alfabetização. Então, assim, a biblioteca também é um espaço para eles, não só para os menores, adolescentes. Então, esse espaço tem que ver atividades que abranjam a todo esse público, de forma geral, não restringir a um público-alvo somente. Realmente você traz uma questão interessante, né? Não sei, eu acho que a gente vai crescendo, né? Em muitos grupos sociais e a gente vai se esquecendo de que os Uhum. livros são para todos, né? Os livros precisam ser para todos. E aí, quando a gente vai crescendo, vai caminhando por outras veredas da vida, a gente esquece que a biblioteca também é um caminho. Acho que quem mais continua nessa onda é quem realmente precisa, né? Universitários e tal, porque quando você vai direto para o mercado de Uhum. trabalho, isso é um empecilho também, né? Não que o trabalho não seja bom, né? Só Você para ficar deixa. claro, mas o que é? Às vezes a gente Muito se bom. sobrecarrega com com as questões da profissão, né? Meio, como é que eu posso explicar isso para não dizer que eu não quero que as pessoas trabalhem? Não, é isso, deixa. Às vezes você começa a trabalhar e acho que ler é algo que pode deixar para depois, digamos assim, supérfluo, né? Digamos que não vai ler para quê? Eu perder tempo com um livro. Eu vou trabalhar, que é mais outra gente. E não é então, não é assim. Tem muita gente que hoje vive por causa do livro, né? Porque tem acesso à leitura. Então, o seu meio de trabalho é o livro. Isso é verdade. Eu vi uma questão aqui interessante, né? Manuela fala aqui sobre a questão dos horários das bibliotecas, isso também é interessante. Normalmente, os horários das bibliotecas funcionam de 8 às 17, tipo, é o horário de trabalho das pessoas, né? Isso. E aí, eu me lembro de algumas experiências em que as bibliotecas elas ficam abertas é, na madrugada mesmo, né? Para pessoas que querem ir na Hum. biblioteca. Em outros países existe Ah, essa tá. experiência, sabe? De bibliotecas que ficam abertas num horário Ah, alternado para possibilitar que essas pessoas que não têm condições de ir entre as 8 e as 17, digamos assim, vá em um horário alternativo. E essa questão realmente de horário pega, né? No dia a dia, realmente é difícil. a gente entende, né, pessoal? E tem outra questão aqui sobre como é que as bibliotecas conseguem competir com os Eu PDFs, ia né? falar agora. Como é que a gente É, tem como responde competir? isso? Eu não acho que é uma competição, eu acho que é um complemento, né? PDF é ótimo, né? Eu acho que aqui a gente não está discutindo muito a questão
do suporte físico da informação, né? Mas sim o conteúdo ali disponível. O PDF ele tem bastantes conteúdos em PDF que são tão qualificados quanto conteúdos que tem na biblioteca, né? O que vai diferenciar é que a pessoa pode deixar de visitar uma biblioteca para ter acesso ao PDF, mas se a Eu acho que, biblioteca... Keila, é a questão assim, também, porque assim, tem muita gente hoje que deixa de ir na biblioteca ou ter que comprar um livro para baixar um PDF. Acho que deve ser também nessa questão a pergunta dele, de Gerson. Isso, Aí, um ponto importante sobre isso é que se a biblioteca ela possibilita outras alternativas, né, como questões, rodas culturais, eventos e tal, a biblioteca ela não vai ser um espaço à parte, ela vai ser um complemento, né? Uhum. Tem pessoas ainda, um eterno debate que existe é: o livro vai acabar? Eu acho Eu que já ouvi isso. não, né? Apesar de todas as tecnologias que nós temos disponíveis, os PDFs, etc, etc, o livro ainda é um xodozinho, né, de muitas pessoas. E é algo que já existe há muito tempo. Eu acho muito difícil para deixar de existir livro, acho que lá daqui a 1000 anos, né? E olhe lá. Porque se a gente for entender, ver Só a se queimar história, em né? todas as bibliotecas. Né? Mas se a gente for pegar a Mas, história, a não, gente vê os realmente. papiros, pergaminhos e tal. Então, esse suporte físico, papel, digamos assim, é algo muito antigo, né? A tecnologia é algo muito mais recente, Uhum. né? As ferramentas digitais são bem mais recentes. Mas um livrozinho na mão ainda atrai muita gente, né? Eu acho que é mais confortável. Eu também prefiro. Eu tenho muita dificuldade na leitura através de PDF, então eu prefiro muitas vezes um livro. Claro que eu utilizo o PDF, mas assim, para a questão de manuseio, eu prefiro muito mais o livro. Eu prefiro os dois, então. Eu prefiro os dois. Eu uso A os Isa dois fala. Ah, tranquilamente. Mas não, eu fala. uso também, mas assim, questão de preferência é o livro. Não é que Isa que falou que ao passar dos anos sempre surgem novos suportes de leitura. Creio que isso seja um ponto positivo. Não podemos parar de ler. Também concordo, não podemos jamais parar de ler. Eu acho que quando você lê, você exercita a sua mente e conhece mais. Você não pode discutir se você não conhece. E eu acho que a leitura te proporciona isso, conhecer o que está oculto, né, digamos assim, para que você possa ter armas para poder discutir com o outro e tu discutir com embasamento. Não discutir por discutir, mas discutir através da ciência mesmo. E hoje a gente vê muito, né? Todo mundo sabe de tudo, né? Quando a gente vê Uhum, debates na internet, todo mundo é conhecido de tudo, mas na verdade não é de nada, né? Conhece tudo, mas não conhece nada, porque não há um verdadeiro embasamento. Todo mundo quer opinar de tudo, mas será que tem se debruçado uhum, sobre determinado tema para opinar? Às vezes até lê uma coisinha ou outra, mas não faz uma leitura crítica daquela informação e aí passa a reproduzir discursos. Nos últimos anos tem acontecido muito isso na sociedade e a principal causa disso é uma onda de desinformação impressionante que gera, né, situações complicadas, né, que gera conflitos desnecessários, que gera uma série de coisas por causa dessa falta dessa leitura crítica e dessa desinformação que a gente está nessa era da informação, né? Onde a informação está disponível, né? Em uhum. PDF, em livro, em internet, em tudo quanto é canto, a informação está disponível, mas o que tem faltado, né? É essa leitura crítica dessa informação que está ao nosso dispor. Então, quando Paulo Freire fala dessa leitura de mundo, né, é importante que a gente cite isso. É essa leitura contextual, é essa análise profunda e não simplesmente a prática da codificação e decodificação, né, do conteúdo. Uma leitura mais crítica, realmente, uma leitura mais... A gente precisa fazer essa leitura crítica para compreender realmente o que está acontecendo, né? O que é verdade, o que não é verdade. E até mesmo para que a gente tenha condições de opinar sobre alguma coisa, né? A gente não caia em inúmeras fake news por aí. A gente tem cerca de quantos minutos aí? Uns 10 minutinhos?
Nós temos 15, 15. Pronto, então a gente vamos uns 15 minutos. dar esse espaço aqui para a galera que quer comentar, deixar seu comentário, mandar perguntas, e aí a gente Aham, vai conversando com eles. Eu vou ler alguns aqui, você lê outros, vou ler essa última aqui de Sinara, aí a gente vai subindo para quem já certo. teve e a gente não leu. A leitura é muito Pronto. importante, mas o livro em mãos, material físico também. Prefiro pegar e sentir o prazer, folhear, passar o esfim na mão e virar a página, né? Menina. Cuidado. Olha, lembra do livro Ah, O Nome da Rosa, viu? hum, verdade. É, eu tenho. Mas Não não é? façam isso com o livro, não, É, gente, porque ele qual... danifica com o tempo, sabe? O papel ele Pois não é é, e é adequado nojento. para. Ele tem isso para ser molhado com saliva e tal, danifica. A leitura nos ajuda a ocupar nosso espaço, né? Rebeca está perguntando aqui quais livros vocês estão lendo. Eu, no momento, deixa eu ver que livro eu tô lendo. Deixa eu ver, tá aqui. Eu vou começar a ler o que é racismo estrutural. Na verdade, eu comecei, aí eu parei cada live para estudar o livro da live e vou ler o que é racismo estrutural, que vai ser a próxima live que nós vamos fazer com o Edson, que ele já concordou. Pronto. Eu, atualmente, eu tô lendo um livro em PDF, né? Estou navegando em PDF. Mas é um livro mais voltado para a espiritualidade, é A Cura Interior. Tô lendo ele há bastante tempo, é um livro meio grossinho, mas é um livro muito bom. E eu leio ele e volto, e depois volto de novo, porque é um livro que eu acho um pouco complexo em algumas questões e eu quero me debruçar. E aí, atualmente, eu tô lendo ele. Ai, Deixa eu ver, eu tô lendo. Eu tenho uma mania, às vezes, de ler um, dois livros de vez, e acabo me perdendo, eu mas tenho também. melhorado isso, né? Eu tenho Comprei essa uma mania série também. de Leio dois, livros três livros. e ainda estão embrulhados, porque eu falei, só vou desembrulhar quando eu terminar os que estão pendentes. É, Eu fiz isso esse mês de dezembro. Eu comprei uns 4 livros. Tá tudo guardadinho. Eu só vou começar a ler em 2021. Vou terminar os de 2020 primeiro. Aí Agora uma aqui, Euri coisa, Lopes. deixa eu rapidinho uma coisa importante aqui que a gente não falou, Ah, mas que eu acho fundamental que a gente fale. Quem tem criança em casa, é importante também se criar esse hábito desde a infância. Eu não sei se as pessoas que estão aqui têm é criança em casa, verdade. mas criar esse incentivo, né? Ler, sentar, ler um livro infantil mesmo para a criança, ler com ele, sentar e ler, discutir, debater, porque aí ele já vai criando esse hábito para a leitura, vai levar a criança a pensar mais sobre aquela situação, a questionar. Eu, de vez em quando, sempre quando eu posso e tal, eu sento com minha sobrinha, leio alguma coisa para ela e tal, e a gente vai discutindo sobre a história do livro. É, ela fica perguntando um monte de coisa sobre o livro, meu Deus. E isso é importante, né? Esse incentivo que a gente Tá vendo? tem que motivar, tem que É muito dar. bom. Aí a Manuela disse que o bebê dela já tem a mini biblioteca, isso é importante, né? Também. Rebeca fala aqui da leitura de leite, que é Ali. maravilhosa, né? Mas vá, vou deixar você ler um pouquinho que eu tô falando demais. Uhum. A Yuri, acho que sempre lê muito, e o Neto acha ela na biblioteca. Ele diz que está lendo Necropolítica de Archivir Imbebe, acho que é assim, e Peles Negras, Máscaras Brancas de Francis Fanon. O Hum, pessoal tá lendo, viu? É... deixa eu ver aqui. Sinara fala aqui, né? Deixa eu ver aqui. E outra, o digital acaba desviando o olhar para outra coisa. Eu que reparei também que muitas crianças à minha volta estão usando óculos devido ao mundo digital. Esse é um debate também importante, né? Porque essa luz azul, ela causa realmente problemas É. nas vistas. Mas existe também alguns aparelhos específicos para leitura, né? Os tabletzinhos são específicos só para leitura mesmo, só serve para leitura, que pode ser uma alternativa também. Eu, no meu celular, eu modo leitura, porque vem menos luminosidade, a Eu luz também também. não é azul, é uma luz mais escura e tal. A Alcélia está terminando O que aconteceu com N, o próximo será Hibisco. Chá Há de um ano, hibisco, chá de hibisco.
Rebeca tá Deixa eu lendo ver Amor, aqui. Liberdade e Solidão. Galera, tudo trabalhado no Isa romance. falou que o bebê dela já tem uma mini biblioteca. Oi, papel. A leitura traz empoderamento. A Deilma fala aqui que você, com um bom livro, desperta outro a ler também. Edson ainda é fã do livro físico. PDF não se adaptou. Os últimos índices mostram que o livro físico ainda é bem mais aceito. Pesquisa científica aqui. A galera ainda está usando muito o livro físico. Pois é. Então é isso, galera. Comentem aí o que vocês acharam da live e tal. Façam perguntas. Lembrando que a gente utilizou o livro, né, como eu falei no início, A Importância do Ato de Ler, de Paulo Freire, né, 3 artigos que se complementam. É um livro da década de 80, final da década de 80, 84. 84, né? Enfim, da década de Publicado, 80. publicado em 84. Foi publicado em 84 e são 3 artigos, né, que ele conta as experiências, né, É um livro dele. pequenininho. É bem pequeno e é bem tranquila a leitura, eu achei pelo menos. Eu também E achei. É um ótimo livro. o que fica muito dessa leitura é o que ele fala sobre a leitura que precede a leitura do mundo. Não, como é? A leitura do mundo, né? Que precede a leitura da palavra. Precede a E leitura da palavra. e a leitura crítica, que é a necessária para que haja uma apropriação daquela informação. Né? Então, o que fica dessa leitura principal desse livro são esses 2 pontinhos. Né? E a partir de agora, Uhum. sempre quando vocês estiverem lendo alguma coisa, pensem se vocês estão absorvendo, se vocês estão analisando, se vocês estão fazendo uma leitura crítica ou só estão lendo por ler. A gente precisa ter esse certo cuidado também. A leitura pela leitura não pode não ser tão edificante quanto uma leitura crítica do que se está do conteúdo, enfim. Ó, nós temos 8 minutos. A Dema está dizendo aqui que ela leu Amores, ela fez até a tradução para Libras. Ó, tá Boa. muito chique ela. Libras é interessante também, né? Uma questão que a gente poderia discutir em algum momento, né? Porque Libras é língua oficial também do Brasil, né? Muita gente não sabe que a gente é um É. país bilíngue, que o Brasil é um país bilíngue. Libras também é uma língua do país. E aí a gente precisa discutir também essas questões, né? De acesso às pessoas que não falam, não escutam, né? Enfim. E aí a gente finalizando aqui, né? Chegando ao finalzinho. A Alcélia fala aqui do Pequeno Príncipe Negro para as crianças, é muito bom. Dicas de leitura. Você tem dicas de leitura para a galera? Eu agora, pra galera. Não, assim, eu que oriento agora, a gente lê os escritores nacionais, principalmente os leitores baianos, e a literatura negra, que está bastante agora em alta, né? Está sendo bastante discutida. Então, assim, só essas 3 sugestões: literatura brasileira, escritores baianos e a literatura negra. Pronto, é um ponto importante, né? Que a gente precisa tratar. A gente precisa valorizar Uhum. um pouco do que é nosso também, né? Quem são os nossos escritores? Quem são os nossos escritores negros? As nossas Pois é. escritoras negras também, né? As nossas mulheres que estão Uhum. escrevendo, que estão discutindo questões E posso estar sendo que relativas, né? até na nossa comunidade tem escritores e a gente não conhecer, Isso, né? né? Então é bom a E gente passar a pesquisar mais. é sempre bom quando a gente pegar um livro, ler. Não, quem foi que escreveu esse livro? Quem é essa pessoa? Às vezes a gente se passa, né? A gente não sabe quem é que escreveu, a gente não sabe o nome do autor, a gente malmente sabe o título do livro, né? Então, ter esse cuidado Pois de é. olhar o autor, né? De buscar pessoas que discutam temas, que escrevam com embasamento sobre determinado tema, né? De preferência, vamos dar preferência, vamos fazer um compromisso aqui, né? De procurar, né? Escritores de Uhum. preferências baianos, né, daqui, que tratem sobre temáticas é, é, relacionadas
as questões de racismo, as questões políticas também, que é importante a gente discutir um pouco não, discutir também questões nesse sentido. Então, É, vamos lá, até vamos. para até para gente poder discutir com as pessoas, né? Eu não posso estar falando de racismo se eu não sei de verdade o que é o racismo. Então, para isso a gente precisa ler e compreender, né? Feminismo Até também, para né? criar novos espaços, né, de discussão, Quando a gente fala de para não estar Bahia, levantando bandeiras aí sem saber o que é. é, quando a gente fala muito de Bahia, a gente lembra de Jorge Amado, né? E às vezes para em Uhum, Jorge Amado. é, Não, a gente tem uma série de outras pessoas que a gente pode. Ah, e um ponto interessante que eu não comentei, mas Paulo Freire é nordestino, né? Então a gente precisa situar esse nordestino lá de Pernambuco. Então vamos valorizar também nossa terrinha, né? Nosso Nordeste, nossa Bahia. E é isso, a gente agradece a participação de todos que a estiveram gente aqui agradece. conosco. O pessoal está falando aqui de poesia, e eu lembro de cordel também, eu gosto muito de cordel. Tipo, acho que literatura de cordel é bem nossa, bem raiz, né? Bem nosso mesmo, eu Bem, gosto. bem raiz mesmo. Então, deixem sugestões lá aqui no nosso Instagram, né? Quer dizer, no Instagram do GPI Salvador. E aí, em breve estaremos com novidades para vocês, né? Então, um grande abraço a todos que Novidades, né? participaram. Beijaço para Obrigadinha aí todas. pelo Luane, tempo. Adeilma, Obrigada. Tainara, Alcélia, Adeilma, Manuela, Priscila. Beijaço para todos que estão participando. E até a Nos próxima. segue lá. Até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchauzinho, boa noite, pessoal. Tchau, boa noite.